Bom, vamos dar sequência a nossos painéis. Vamos ter agora o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Motta, que está aqui conosco. Como a agenda legislativa pré-carnaval é muito intensa, então o presidente teve que ficar em Brasília, mas para conversar com o presidente Hugo Motta, eu queria chamar a nossa analista política, sócia, Júnia Gama. Júnia, vem para o palco. E aqui importante salientar a liderança do presidente Hugo Motta, que chegou à presidência da Câmara aos 36 anos. Eu acho que é de uma geração nova do centro político brasileiro e que certamente vai construir muita coisa ao longo das próximas décadas como liderança política no Brasil. Então, Hugo, muito obrigado por estar aqui conosco. Então, vou deixar agora você e Júnia conversarem. Um abraço. Obrigada, André. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Hugo. Bem-vindo à nossa CEO Conference. Uma pena que você não possa ter vindo presencialmente, mas que bom que está aqui com a gente virtualmente. Presidente Hugo, eu queria começar a falar um pouco sobre a pauta deste ano, né? Um ano encurtado pelo calendário eleitoral. Nos 3 primeiros anos de governo, a agenda do Congresso ficou muito tomada pela agenda econômica, né? O ministro Fernando Haddad esteve aqui agora com a gente, falou um pouco dessa pauta, muitas medidas de aumento de arrecadação, de controle de gastos, uma pauta bastante pesada. E agora a gente vê que nesse ano eleitoral a pauta do ponto de vista econômico está mais leve. A gente não tem uma grande medida de aumento de receita, nenhum grande corte de gastos, mas a Câmara está trabalhando bastante, né? Começou na semana passada, já aprovou medida provisória do Vale Gás, aprovou reestruturação de carreiras no Executivo, no Legislativo. Ontem, em plena segunda-feira, foram umas 10 urgências aprovadas, né? Então, queria que você contasse aqui para a gente, por favor, quais são as prioridades da Câmara nesse ano eleitoral. Olha, primeiramente, bom dia a todos os presentes. Gostaria, primeiro, de me desculpar por não poder estar aí presente presencialmente. Nós temos uma semana aqui de muito trabalho, estamos aproveitando esse período pré-carnaval para organizar a casa, já estamos com todas as comissões praticamente instaladas, o que é inédito aqui no funcionamento da Câmara, demonstrando a boa vontade do Colégio de Líderes dos Partidos em poder, em um semestre curto, onde temos muitos feriados, muitos eventos políticos, a exemplo da janela partidária que se encerra agora no final de março, início de abril, a Câmara dos Deputados possa produzir positivamente, analisando, discutindo e votando matérias de interesse do país. Quero, Júnior, em seu nome, em nome do querido André Esteves, do Salute, agradecer o convite para mais uma vez participar da CEO Conference. O BTG Pactual é uma instituição muito respeitada, tanto no mercado financeiro como em toda a sociedade brasileira, e poder conversar, não é, com pessoas de todo o Brasil, também investidores internacionais, é sempre muito importante para que a gente possa sempre procurar transparecer que o Brasil continua sendo um país de oportunidades, um país que tem segurança jurídica, que tem um Congresso que dialoga com os demais poderes, visando priorizar as pautas que são de interesse da população, tentando também cada vez mais melhorar esse ambiente de negócios, e esse, sem dúvida alguma, é o principal papel que, enquanto presidente, eu posso cumprir para que o Brasil possa cada vez mais apostar no seu desenvolvimento, na geração de emprego, na geração de renda, e isso é possível com os investidores, sejam nacionais, sejam internacionais, acreditando no Brasil, e o BTG cumpre esse papel, fica aqui esse nosso reconhecimento. Com relação à pauta, Júnior, eu, dando seguimento a essa fala do ministro Haddad sobre aquilo que foi o ano de 2025 e o que eu espero que seja o ano de 26, primeiro reconhecer o diálogo permanente que tivemos com a equipe econômica. Se terminamos o ano de 2025 bem, do ponto de vista da arrecadação, da reforma tributária, daquilo que foi aprovado no corte de benefícios fiscais, que foi uma pauta que individualmente eu defendi
desde que assumi a presidência da Câmara, né, corrigindo algumas distorções que tínhamos no nosso sistema tributário, podendo, de certa forma, garantir com isso uma arrecadação melhor para o governo, para que políticas públicas pudessem ser desempenhadas, se deu a essa capacidade de relação e a boa vontade do Congresso em poder ajudar nesses temas prioritários. Então, terminamos o ano 2025, que não foi um ano fácil, foi um ano de pautas difíceis, de momentos tensos, mas eu penso que ao final venceu o bom senso, venceu a colaboração e o compromisso com o país. Então, inauguramos o ano de 2026, não é, sem termos aí uma pauta, digamos, tensa do ponto de vista de aumento de arrecadação, de matérias econômicas mais complexas. Nós temos muito mais uma pauta de diálogo com a sociedade. E aí, no meu discurso de posse, eu fiz questão de priorizar a PEC da segurança. Nós devemos agora, após o Carnaval, retomar esse tema. A matéria está em sede de comissão especial. Espero que, passando na comissão especial, possamos levar ao plenário. A pauta da segurança pública é uma pauta inadiável, a sociedade cobra, e isso só será possível nós darmos essa resposta que a sociedade espera de nós, se nós tivermos a integração dos nossos sistemas de segurança, se nós tivermos a capacidade de integrar os municípios, estados com o governo federal, aumentando o financiamento, garantindo uma estratégia de investimento em inteligência, no monitoramento das fronteiras, no enfrentamento ao crime organizado, revisar o nosso sistema prisional, fortalecer e valorizar as nossas polícias e, com isso, podermos dar à sociedade a condição de morar e viver num país mais seguro. Teremos também, e anunciei ontem, o encaminhamento da discussão sobre a PEC 6x1, uma PEC que trata da discussão sobre redução da jornada de trabalho. E nós justamente escolhemos esse instrumento da PEC para que, com o cronograma estabelecido, a matéria possa ser amplamente debatida. Essa não é uma matéria a ser votada a toque de caixa, ela tem impacto sobre o custo. Nós entendemos que o trabalhador precisa discutir, principalmente com o avanço das tecnologias, com a automação, com aquilo tudo que a sociedade hoje se permite viver no que diz respeito a instrumentos de trabalho. Podemos também discutir sobre um tempo de qualidade para o trabalhador, que merece ter um tempo para cuidar da sua saúde, para conviver mais com a sua família, para ter o seu período de lazer, sem que isso afete diretamente do ponto de vista econômico o país. Por isso, a Câmara dos Deputados estabelece que o projeto de emenda à Constituição é o melhor instrumento. Nós vamos tratar com o presidente da CCJ, que deve ser eleito no dia de hoje, que é o deputado Leúlo Manto Júnior, do União Brasil da Bahia, sobre um cronograma de trabalho. Quem sabe já na semana seguinte ao Carnaval teremos aí o relator escolhido, daremos lá o prazo para que a CCJ possa discutir a admissibilidade, depois vamos criar a comissão especial e estabelecer um prazo para, quem sabe, aí o mês de maio, que é o mês do trabalhador, possamos ter essa discussão concluída e a matéria sendo votada na Câmara dos Deputados com toda a responsabilidade que o tema requer. Então, além dessa pauta da 6x1, nós temos também o compromisso de votar o acordo Mercosul-União Europeia. O Brasil esperou 26 anos para que esse acordo pudesse ser assinado, agora precisa da validação por parte dos parlamentos de cada país e nós vamos priorizar essa matéria aqui na Câmara dos Deputados. Nós conversamos ontem com o presidente Arlindo Chinalha, que preside o grupo Mercosul, né, a comissão mista do Mercosul aqui no Parlamento, entre a Câmara e o Senado. É necessário que passe nessa comissão mista para que depois possamos levar ao plenário, e a expectativa é que, se não essa semana, na semana seguinte ao Carnaval, a comissão conclua essa análise e aí nós já levamos na mesma semana ao plenário da Câmara para que essa matéria possa tramitar rapidamente, porque, em sendo validada pela Câmara e pelo Senado, o Brasil já pode iniciar as tratativas com os países da Europa que irão abrir os mercados, e com isso nós vamos ter um avanço significativo nas relações do nosso agronegócio e tantos outros setores que irão se beneficiar com esse acordo comercial, que é uma prioridade para o Brasil. Além disso, temos a pauta do feminicídio, temos a pauta do Redata, que é uma pauta que abre um ciclo de investimentos no Brasil. Nós queremos poder também avançar nesses incentivos a serem dados para uma matéria muito importante,
para o país. O Brasil tem perdido investimentos, nós temos um ambiente, digamos, muito satisfatório para que esses investimentos em data centers aconteçam aqui no nosso país. Nós temos energia limpa, renovável, disponível. O Brasil tem todas as condições de poder ser o grande destino dos investimentos mundiais nessa área de data centers. Então, a nossa pauta, Júnior, será uma pauta realmente de muito diálogo, com temas que dialogam com a sociedade, com temas que a sociedade nos cobra, mas estabeleceremos por aí as nossas prioridades nesses temas que aqui pude priorizar agora nessa breve fala de abertura com vocês. Presidente Hugo, você citou aí na sua fala o fim da jornada 6x1, né? E deixou claro que a opção do Congresso tem sido pela PEC, que já tramita. Ontem teve esse seu despacho dela, a CCJ, mas o governo vem falando que pretende mandar um projeto de lei com urgência, uma proposta mais feita sob medida, até para avaliar antes um pouco mais os impactos que essa mudança pode ter sobre a produtividade. Esse é um grande temor que existe, né, entre o empresariado. Está definido, então vai ser a PEC, o norte da PEC vai ser a proposta da deputada Érica Hilton, junto com a do deputado Reginaldo Lopes. Existe um espaço para que a proposta do governo prevaleça sobre essa do Congresso? Primeiro, dizer que essa é uma pauta que o governo sempre defendeu, o presidente Lula, toda a sua equipe, a discussão sobre a redução de jornada de trabalho. Acho que todo o país lembra, quando a deputada Érica protocolou essa PEC, a grande repercussão que deu, principalmente na classe trabalhadora. E justamente em respeito à deputada Érica Hilton, em respeito ao deputado Reginaldo Lopes, que é um deputado do PT de Minas Gerais, que já tinha apresentado uma PEC sobre discussão da redução da jornada de trabalho, nós estabelecemos que a tramitação se dará por projeto de emenda à Constituição, justamente para que todos os setores, a sociedade civil, possa ser ouvida, porque eu imagino que nem o Poder Executivo quer aprovar uma medida que não seja discutida previamente, até para se medir as consequências e, com isso, estabelecermos como se dará essa redução na jornada de trabalho. O que é que eu tenho sentido, Júnior, dentro da casa, nas lideranças, quando ontem comuniquei a nossa decisão em torno da PEC? Que há uma boa vontade, independente dos partidos da base aliada ou da oposição, em fazer essa discussão. As pesquisas recentes mostram que quase 80% da população brasileira é a favor dessa discussão acerca da jornada de trabalho. E sempre parecem os pessimistas que lá atrás ficaram contra o fim da escravidão, que num passado mais recente ficaram contra a criação da carteira de trabalho, e nós vimos que essas decisões elas foram tomadas e o Brasil saiu mais forte na garantia dos direitos do trabalhador, saiu mais forte no que diz respeito à prosperidade, à distribuição de renda, ao estabelecimento de uma classe média que consome, que é motriz para a economia, e que isso só foi possível graças a essas decisões que são tomadas com coragem e com responsabilidade. Então é dessa forma que nós vamos agir. O governo será amplamente ouvido, os ministros das áreas, nós devemos ter uma conversa com o presidente da República para estabelecer esse cronograma, e eu imagino que o Congresso discutindo, capitaneando essa discussão, irá sem dúvida alguma atender sim uma bandeira do governo e dando a oportunidade para que todos os setores, não só os setores que representam os trabalhadores, mas que também representam os empregadores, possam trazer os seus pontos de vista para que, ao final, o legislador, nós, os deputados que estão respaldados pelo povo, possamos fazer a melhor análise da proposta a ser aprovada. Então, nós vamos seguir dessa forma, porque eu penso que é a maneira mais equilibrada, mais responsável para conduzir um tema dessa magnitude. Presidente Hugo, falando de outro tema que na semana passada ocupou as atenções do Congresso, na verdade dois temas, né? A instituição de um imposto sobre grandes fortunas, foi apresentada uma proposta pelo novo líder do PT, o Pedro Czai, e também uma revisão na autonomia do Banco Central, né? Ele fala que a autonomia tem que ser relativa e não absoluta, como ele diz, a exemplo do que a gente tem hoje previsto na lei. Queria saber se tem, de fato, espaço para uma revisão dessa autonomia. Como é que você está vendo essas duas pautas? Tem chance de, nesse ano eleitoral, alguma delas caminhar? Primeiro ponto sobre o Banco Central, uma das coisas que mais orgulha a Câmara dos Deputados é que fomos nós que capitaneamos a aprovação dessa autonomia tão importante para a segurança jurídica e econômica do nosso país. Então, não está no nosso horizonte discutir a revisão
da autonomia do Banco Central, porque é uma instituição que nós respeitamos, que tem funcionado bem. Diante desses últimos problemas que nós estamos vivendo, nós estamos vendo e sentindo a posição de uma instituição quando ela funciona bem, como é o Banco Central, que nós estamos vendo o Banco Central tomar as providências necessárias, avançar tecnicamente, sem interferência política de quem quer que seja, porque é dessa forma que tem que funcionar a nossa autoridade monetária do país. Então, enquanto estivermos aqui na presidência da Câmara, nós não pautaremos nenhuma revisão acerca da autonomia do Banco Central, porque entendemos que essa autonomia ela trouxe segurança, ela trouxe para o país previsibilidade e cada vez mais confiança nas instituições do país que precisam funcionar tecnicamente no que diz respeito ao nosso mercado financeiro, no que diz respeito à regulação do sistema financeiro nacional. Com relação ao imposto sobre grandes fortunas, esse é um tema que, principalmente em ano eleitoral, ele é recorrente. Não é? Como disse bem o ministro da Fazenda, não há no horizonte do governo, do Ministério, nenhuma medida econômica mais polêmica que vise o aumento de arrecadação com o aumento de impostos. Eu penso que o Congresso já pôde, ao longo dos últimos 3 anos, e mais especificamente do ano 2025, pactuar com o governo todo o aumento de arrecadação pautado em aumento de taxas, em aumento de impostos. Eu não vejo mais janela para aprovação de aumento de tributo, aumento de impostos no ano de 2026. Então, é uma pauta que o próprio governo não tem priorizado e eu não vejo também horizonte sobre a discussão desse tema pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional. Sobre aumento de impostos, né? Como você bem pontuou, a gente não está vendo uma agenda colocada para o Congresso, mas tem uma possibilidade de aumentos de impostos via decreto executivo, né? A medidas infralegais. Há 2 semanas teve uma resolução da Camex que aumentou o imposto de importação para diversos produtos, a estimativa de arrecadação com isso é em torno de 14 bilhões, estava previsto na LOA já, então era uma medida que estava de alguma forma pactuada com o Congresso, e a gente tem visto o Ministério da Fazenda discutir também aumento de IOF, seja para ativos virtuais, seja para títulos que hoje são isentos, inclusive títulos isentos que no ano passado o governo tentou em 2 ocasiões e não conseguiu, né? Tentou ali na medida, na MP 1303, que foi derrubada, tentou por decreto executivo, que foi derrubado pelo Congresso, algo quase inédito. Como é que seria a receptividade desse tipo de medida hoje? A gente pode imaginar que vai ter algum tipo de reação negativa, como teve ali em abril do ano passado, com a derrubada desses decretos? Eu vejo, Júnior, que o Congresso ele tem respondido, quando necessário, às medidas que o Executivo toma. É importante separar que aquilo que é atribuição do Executivo, eu não posso aqui opinar, eu também não posso estabelecer um posicionamento acerca de hipóteses. Nós temos que tratar de fatos concretos, né, para que esses temas possam ser tratados com a veracidade e a consistência que merecem. Então, é muito mais um tema que tem que ser discutido com o Executivo do que com o Legislativo. Eu tenho dito que o ambiente dentro da Câmara dos Deputados é um ambiente avesso a mais aumento de tributos, a mais aumento de impostos, porque a Câmara entende que toda essa agenda foi cumprida até dezembro de 2025, inclusive com o fechamento da peça orçamentária do governo de 2026, com muita tranquilidade. Então, enxergamos que essa não é uma agenda que deva ser prioritária. Agora, com relação às decisões que o Executivo pode tomar por decreto, eu penso que a equipe econômica, a equipe de governo, pode falar melhor sobre esses temas. É importante relembrar que quando houve lá o aumento do IOF em 2025, o Congresso aprovou um projeto de decreto legislativo, que depois foi revisto pelo próprio Supremo Tribunal Federal e parte dos efeitos desse decreto foram mantidos. Importante lembrar que o risco sacado, que era um dos pontos que mais tinha queixa, principalmente do setor produtivo, foi graças a essa decisão do Congresso que deixou de valer o aumento do IOF para essas operações. Então, foi uma conquista, foi um posicionamento político, foi até um período de muito embate com o Poder Executivo, mas que, ao final, eu penso que nós conseguimos ali diminuir uma parte do dano desse aumento do IOF. Então, por tudo isso, por essa medida do IOF ter sido mantida, por termos aprovado o JCP,
o aumento do imposto de bets, o aumento do imposto de fintechs, termos cortado o gasto tributário em 10%, tudo isso deu ao governo a condição de poder ter o seu orçamento 2026 aprovado com tranquilidade. Por isso, nós não vemos a necessidade de avançar ainda mais numa agenda de aumento de impostos. A gente viu a Câmara, o Congresso, de forma geral, contribuir até o ano passado com a revisão de gastos, né, de despesas, inclusive revisão de gastos tributários. Esse ano, nessa primeira semana, a Câmara acabou aprovando uma reestruturação de carreiras no Executivo e no Legislativo, que, segundo o governo federal, vai ter um impacto, inclusive está sendo analisado um veto, ele fala ali que tem algumas questões que podem ferir a LRF, a própria lei orçamentária que foi aprovada por não prever a acomodação desses gastos, né? Como é que você tem visto essa discussão? Se o governo, de fato, acabar vetando essa matéria, qual seria a reação do Congresso? Teve combinação? Foi acordado com o governo a forma como seria aprovada? Júnior, é bom poder ter essa oportunidade para explicar, porque diante de tantas notícias que saíram na semana passada, eu penso que o momento onde a poeira baixa um pouco é quando nós temos condição de colocar as coisas como realmente elas são. É primeiro importante lembrar que nós aprovamos em um projeto só 4 projetos do governo que trouxe a criação de milhares de cargos que vão possibilitar a expansão de universidades e institutos federais no Brasil. Nós tratamos do reajuste salarial de várias carreiras, como a exemplo de médicos veterinários que ficaram fora do reajuste que foi dado em 2025 e foi um acordo feito com o Congresso que o governo mandaria essa medida e nós também aprovamos. Aprovamos uma série de planos de cargos, carreiras e remuneração que ajudam a reestruturar, digamos assim, a máquina pública, trazendo mais eficiência. Aprovamos também dispositivos que trazem a condição do governo e, de certa forma, administrativamente, lutando por uma máquina pública mais eficiente, e isso foi possível graças a um amplo diálogo com o Poder Executivo. Nessa mesma esteira, ainda no final do ano 2025, chegou à Câmara dos Deputados o projeto que tratava do reajuste dos servidores do Senado Federal e nós aprovamos também no ano passado o reajuste dos servidores do Tribunal de Contas da União. Essas pautas elas são tratadas com os presidentes de cada poder porque elas estão dentro do orçamento tanto do Senado como do Tribunal de Contas da União. Para não haver uma disparidade nas carreiras, nós seguramos a aprovação desse projeto no final de 2025, trouxemos agora para 2026 e também por justiça, assim como aprovamos o projeto que deu reajuste aos servidores do Judiciário, nós também teríamos aí que tratar do reajuste dos servidores da Câmara. Usamos o mesmo parâmetro que o presidente sancionou o projeto de aumento ao Judiciário, algo em torno de 8%, foi esse o reajuste dado a todas as carreiras da Câmara dos Deputados, eu posso falar enquanto presidente porque eu trabalhei o recesso inteiro nisso, então desde os servidores terceirizados, passando pelos secretários parlamentares dos deputados, os cargos de comissão e os servidores de carreira, nós demos aí praticamente um aumento muito parecido em algo em torno de 8%, mantendo o parâmetro que foi dado e sancionado pelo presidente com os servidores do Judiciário para o ano de 2026. É importante lembrar que quando nós aprovamos o projeto que veio para os servidores do Judiciário, o aumento foi dado escalonado 8% para os próximos 3 anos. Como o presidente vetou 27 e 28, nós só fizemos para os servidores da Câmara o ano de 2026. E a grande discussão acerca da questão do extrateto, que já é praticado em alguns poderes, é praticado no TCU, é praticado no Senado, a Câmara não praticava. E por manter coerência com a reforma administrativa, que eu pessoalmente defendo e continuo a defender, penso que nós temos que avançar nessa agenda no momento adequado, quando tivermos o ambiente político, na própria proposta da reforma administrativa, que foi apresentada pelo deputado Pedro Paulo, prevê lá que há uma exceção de até 5% dos servidores de qualquer instituição terem um tratamento diferenciado pela responsabilidade dos cargos que ocupam. Na Câmara, nós fizemos dentro dessa proposta, e apenas 4% dos servidores da Câmara, dos servidores que têm funções comissionadas, ali algo em torno de 70 pessoas, 72 pessoas é que teriam o direito de poderem trabalhar com o mesmo regime que já é feito no Senado e no TCU para mais funções comissionadas, justamente para que, por exemplo,
o diretor-geral da Câmara, o secretário-geral da mesa, funções de muita responsabilidade que já chegaram no teto e outros servidores que não têm 5%, 10% das responsabilidades que esses servidores têm, ganhando a mesma coisa. Daqui a pouco você não vai ter servidor querendo ocupar esses cargos, porque são cargos de responsabilidade, onde muitas das vezes você é ordenador de despesa, você coloca o seu CPF e ali não está tendo, digamos, nenhum benefício do ponto de vista financeiro ao final do mês. Foi com essa coerência que nós aprovamos e não esse trem da alegria que infelizmente foi passado aí de maneira errada para a sociedade que nós aprovamos. Então a Câmara teve critério, o projeto segue para a análise do presidente da República e quero também registrar que nada tem a ver com a decisão proferida pelo ministro Flávio Dino, a qual eu concordo. Eu penso que a decisão do ministro Flávio Dino ela foi muito feliz no que diz respeito à revisão desses penduricalhos. O Brasil precisa colocar o dedo nessa ferida e é por isso que eu defendo a reforma administrativa. Então, o ministro Dino, quando dá aquela decisão, ele traz luz a um tema que é importante, que a sociedade nos cobra, que nós possamos discutir. Então, com a mesma coerência de quem defende a reforma administrativa, nós estamos aqui para dizer que a decisão do ministro Dino ela foi feliz, que nós vamos fazer essa discussão e esse debate, porque é isso que a sociedade nos cobra e eu tenho a consciência tranquila de que a Câmara manteve a sua coerência e a eficiência do seu funcionamento quando aprovou esse projeto de reajuste dos servidores. E para encerrar esse tema, eu quero, e é a oportunidade, Júnior, que eu estou tendo pela primeira vez de falar sobre esse assunto, dizer que todo esse aumento foi dado dentro do orçamento da Câmara sem aumentar em nada o nosso orçamento. Nós devolvemos aos cofres da União, no ano de 2025, 760 milhões de reais. E com esses aumentos, com tudo que foi aprovado, nós ainda iremos devolver no final de 2026, depois de fazer esse reajuste que é justo para os servidores, nós deveremos devolver mais de 700 milhões de reais aos cofres públicos. Então é importante que isso fique explicado, que tudo que está sendo tratado está dentro do orçamento da Câmara e não há aumento de custo do que aquilo que está estabelecido no orçamento da Câmara dos Deputados para o ano 2026. Presidente Hugo, pela sua fala até agora, já deu para identificar 2 possíveis pontos de tensionamento com o Executivo. Essa questão do reajuste, da reestruturação de carreiras, se houver o veto, pode haver uma reação da Câmara, do Congresso, e a questão do decreto regulatório do IOF, que pode vir, a Fazenda tem dado sinais de que vai sim levar isso adiante, o Congresso vai rever, pode derrubar ou não. Outra questão que sempre gera algum tipo de estresse nessa relação é a respeito das emendas parlamentares, né? A gente teve ali no passado uma decisão vinda do Supremo, do ministro Flávio Dino, com suspensão de pagamento de emendas, depois um acordo feito entre os 3 poderes para pagamento dessas emendas, com alguma mudança, inclusive aprovada pelo Congresso, na regra para essa liberação. E a gente viu no noticiário hoje a informação de que, até agora, 1,5 bilhão de emendas já foram liberados, né, que é um número recorde. Parece que se acelerou o processo, até devido ao calendário eleitoral. Queria que você falasse um pouco como é que está essa questão agora, né? Está pacificada a situação das emendas? Tem cerca de 60 bilhões no orçamento para esse ano, um calendário aprovado em acordo entre Congresso e Executivo para que sejam pagas até a metade do ano. Como é que ficou essa questão? Existe ainda alguma possibilidade de ruído nesse processo de liberação ou já está tudo acertado pelo menos para 2026? O que há, Júnior, é, da parte do Congresso, a confiança no cumprimento do acordo que foi estabelecido na aprovação do orçamento. Quando aqui dizemos que encerramos o ano 2025 garantindo ao governo as condições necessárias para ter um orçamento tranquilo para esse ano, é claro que isso também está inerente ao cumprimento da execução das emendas parlamentares. Eu sou um grande defensor do orçamento do Congresso. Essas emendas elas chegam aonde muitas vezes os olhos do governo não conseguem chegar. Essas emendas elas são, sem dúvida alguma, um grande instrumento para a melhora dos indicadores sociais, principalmente nos rincões do Brasil, principalmente nos municípios mais carentes, nas comunidades que mais precisam, que os parlamentares estão, durante todo o seu mandato, percorrendo esse Brasil pelas estradas afora, recebendo essas demandas e, através desse acesso ao orçamento, dando as respostas que a sociedade, que essas comunidades, elas nos cobram. Eu sou deputado
pela Paraíba, sou do sertão do estado, uma das regiões mais carentes do Brasil, e eu sei o quanto é importante a destinação das minhas emendas para garantir saúde de qualidade para o meu povo, para garantir obras estruturantes, para garantir que a vida das pessoas siga mudando para melhor através do acesso ao orçamento público. Com relação às discussões acerca dessa execução, as recentes medidas do Supremo, é importante lembrar que nós estamos cumprindo 100% aquilo que ficou acordado entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário no que diz respeito à transparência, à rastreabilidade. As emendas impositivas e de bancada, elas são extremamente transparentes. As emendas de comissão agora, se sabe o autor, o destinatário final, as comissões têm que aprovar. Tudo isso estabelecido por lei, e essa lei está sendo cumprida conforme nós estabelecemos nesse acordo. E agora toda a sociedade, os órgãos de controle, o Ministério Público, a Polícia Federal, pode acompanhar essa execução com tranquilidade. Não defendo aqui o parlamentar que comete mal feito com emenda, desvio com emenda. Eu acho que quem faz isso tem que ser punido, tem que pagar, mas criminalizar o acesso do parlamento ao orçamento por uma questão ou outra pontual de problema na execução não é justo, até porque esses problemas também existem na execução por parte do Poder Executivo. Por que é que só tem coisa errada no orçamento do Legislativo? Não, isso é criminalizar a política. Enquanto presidente da Câmara, nós não aceitamos isso e nós vamos cada vez mais lutar por transparência, mas que essa prerrogativa parlamentar ela seja respeitada. Nós temos esse direito garantido pela Constituição e vamos seguir defendendo que o parlamento continue acessando as emendas, porque nós sabemos o grande papel social e estruturante que esse orçamento tem para a sociedade brasileira como um todo. Presidente Hugo, um outro tema quente no Congresso hoje é a respeito da CPI do Master, né? Já tem assinaturas para a CPI na Câmara, CPI no Senado, CPI mista. Publicamente, muitos parlamentares têm defendido, mas a gente sabe que o clima interno ele é de não fazer, não levar adiante essa investigação agora, deixar que a Polícia Federal, o Supremo, outros órgãos tomem a frente desse processo. Ontem, o senhor chegou a falar que tem mais de 15 CPIs na fila e que a ordem cronológica deveria ser respeitada. Queria saber se está descartada a CPI do Master esse ano e como é que você está vendo essa possibilidade, as pressões que estão vindo de fora para que ela seja instalada. Primeiro, registrar a nossa confiança no trabalho das nossas instituições no papel investigativo, o papel do Supremo Tribunal Federal, o papel da Procuradoria-Geral da República, o papel da Polícia Federal, da CGU e do próprio Banco Central, nesse caso, tem dado aí todo o acompanhamento que o caso requer. É claro que o parlamento tem o seu instrumento de investigação, como, por exemplo, estamos vendo nessa questão do INSS. Do ponto de vista regimental, na Câmara dos Deputados, nós temos 16 CPIs protocoladas sobre diversos temas, que vão desde exploração sexual de crianças e adolescentes, passando pela CPI de abuso de autoridade, CPI dos planos de saúde, que tem mais de uma, e CPI agora desse caso envolvendo o Banco Master. Regimentalmente, eu tenho que seguir a ordem de apreciação, e só 5 CPIs ao mesmo tempo podem funcionar na Câmara dos Deputados. Então, nós vamos fazer a análise, eu tenho dito isso, né? Nem tenho afirmado, nem descartado, só tenho dito que eu tenho que cumprir o regimento, que é o norte de toda e qualquer gestão de quem preside a casa. Então, nós vamos analisar esses pedidos todos que estão postos. No ano passado, nós decidimos não instalar nenhuma dessas comissões parlamentares, mas que agora, no momento certo, após a instalação das comissões permanentes, a criação das comissões especiais, nós vamos fazer a análise sobre a instalação ou não dessas comissões parlamentares de inquérito. O que eu quero que fique claro à sociedade brasileira é que nós apoiamos as investigações, que todo e qualquer mal feito possa ser ali levantado e punido perante as leis do país, sem termos condenação prévia de quem quer que seja, porque isso também não é bom para o Brasil. Acho que todo cidadão tem o direito de se defender, e é dessa forma que eu vou continuar me comportando, porque foi sempre assim que eu me conduzi em toda a minha vida pública e no 4º mandato que eu estou exercendo. Então temos muita tranquilidade e, repito, confiança nas instituições do país que estão prontas e preparadas, não só para apurar esse caso, como qualquer um outro. Vamos entrar um pouquinho no cenário eleitoral, então.
Eu lembro, a exatamente essa altura do ano, em 2025, o cenário eleitoral estava bastante diferente, né? Ouvindo vários parlamentares de todos os partidos, inclusive do seu próprio partido, existia uma expectativa muito grande de que Tarcísio de Freitas fosse o candidato, um candidato de uma frente ampla na centro-direita, de oposição ao presidente Lula. Isso mudou, principalmente, acho que especificamente, né, com a decisão do Jair Bolsonaro, que decidiu colocar o filho Flávio para disputar como candidato na direita. Como é que você está vendo o cenário eleitoral hoje? Existe alguma possibilidade ainda de mudar de novo, né? A gente tem até o dia 5 de abril para a desincompatibilização de cargos no Executivo, ou seja, até lá alguma coisa ainda pode mudar. Apesar da gente já ver a expectativa baixa de que essa polarização que parece cristalizada entre Lula, entre Flávio Bolsonaro, ela mude até o dia das eleições. Júnior, eu observo o cenário político nacional cada vez mais se consolidando, não é, com a candidatura já posta no campo da esquerda do presidente Lula à reeleição e no campo da direita o senador Flávio Bolsonaro se consolidando como o candidato do PL. Até o lançamento do nome do senador Flávio, havia uma expectativa de que se pudesse ter ali o nome do centro-direita e havia, não é, toda uma sinalização que o governador de São Paulo, que é do nosso partido Tarcísio, pudesse disputar a eleição de presidente. Eu vejo que esse cenário está cada vez mais distante. Eu penso que Tarcísio já sinaliza e anuncia que o seu projeto deve ser de reeleição em São Paulo, onde ele realiza um belíssimo trabalho, uma gestão amplamente aprovada pela sociedade paulista, e o senador Flávio se consolidando como candidato do PL. É importante também registrar o movimento do PSD, liderado pelo presidente Kassab, que filiou, não é, alguns governadores que estão em fim de segundo mandato e que se colocam também como pré-candidatos à presidência, e nós temos que aguardar um pouco para ver primeiro se esses governadores vão mesmo se afastar, e em se afastando quem se dispõe aí para, não é, um processo de eleição nacional. Então eu acho que a dúvida aí está sobre essa candidatura do PSD, não se vai ter, porque me parece, pelos anúncios feitos, que o PSD terá candidatura, e entendo qual será o nome, já que tem lá o nome do governador Caiado, o nome do governador Eduardo Leite e o nome do governador do Paraná, Ratinho Júnior. Então eu vejo que o cenário deve ficar por aí, com o campo da esquerda mais aglutinado e unido em torno do presidente Lula, e esse campo da centro-direita tendo a candidatura do PSD e mais a direita do senador Flávio. Eu penso que é esse o cenário que nós vamos enfrentar. É claro que a política é dinâmica, tudo pode acontecer, tudo pode mudar, mas na minha avaliação esse é um cenário que a cada dia mais ele se consolida. Na sua visão, hoje é mais provável que esses partidos que até o ano passado trabalharam para construir a chapa com o Tarcísio à frente, eles migrem para o apoio ao Flávio, ou eles apoiam essa candidatura que vem do PSD, que muito possivelmente vai ter um candidato? O seu próprio partido Republicanos, qual é a tendência hoje? Eu penso que está tudo indefinido, Júnior. As sinalizações também por parte do presidente Lula de querer dialogar com os partidos de centro, eu acho que embola um pouco esse jogo. Os presidentes de partido, eu penso que irão aguardar um pouco esses partidos de centro para poder se definir. Falo aqui da Federação União Brasil Progressistas, falo aqui pelo Republicanos, pelo Podemos, PSDB. Esses partidos todos estão observando, penso eu, as movimentações para que só mais à frente, após a janela partidária, possam desenhar aí qual caminho irão percorrer. Eu acho que fazer qualquer previsão nesse momento, a gente pode se precipitar e acabar dando uma opinião que ainda não está madura o bastante para ser proferida, para ser anunciada. Então eu preferiria aguardar antes de fazer qualquer previsão, já que eu acho que tanto o presidente Lula, como essa candidatura do PSD, como a candidatura do senador Flávio, irá procurar esses partidos, irão procurar, melhor dizendo, esses partidos de centro, para tentar compor. Todos eles estão com a chapa em aberto, não é? As movimentações estão aí sendo vistas a cada dia pela imprensa, e eu penso que nós só vamos saber de fato o que cada partido vai fazer um pouco mais na frente, quando essas candidaturas estiverem melhor desenhadas e mais consolidadas.
No seu caso específico, o senhor é de um estado, Paraíba, que o Lula ganhou com 65% de votos em 2022, mas o seu partido é um partido do campo da centro-direita que eu acho que teria alguma dificuldade de caminhar nacionalmente ao lado do Lula. Tem a questão do seu pai também, que vai ser candidato ao Senado, seria interessante ali ter um apoio também do campo da esquerda. Como é que você vai se posicionar? A sua situação já está definida? Eu primeiro tenho dito, Júnior, que a função que ora eu ocupo, por confiança dos meus pares, me obriga a me conter um pouco do ponto de vista da posição política para não acharem que toda e qualquer posição que eu tome à frente da presidência da Câmara seja para ajudar ou prejudicar o projeto de quem quer que seja. E também é importante sempre lembrar que eu tive o apoio de praticamente todos os partidos da casa, o que me obriga a ter ainda mais equilíbrio do ponto de vista do posicionamento político eleitoral. Isso não quer dizer que nós não iremos nos posicionar. Eu sempre acredito e confio em político que tem posição, que tem lado. Eu só acho que não é o momento de eu tomar essa decisão, até para que eu tenha condição de, com equilíbrio e com responsabilidade, conduzir a presidência da Câmara dos Deputados no ano eleitoral. Com relação ao cenário da Paraíba, nós temos uma aliança local com o governador, que tem feito um grande trabalho, tem um projeto lá amplamente aprovado pela população. O nosso partido hoje é um dos maiores partidos do Estado, nós temos a maior bancada de deputados federais, nós temos a maior bancada na Assembleia Legislativa, nós somos o segundo maior partido em número de prefeitos, e é natural que o partido participe da composição da chapa majoritária, e o nome que foi unanimemente escolhido pelo partido foi o nome do prefeito de Patos, Nabu Vanderlei, para disputar uma das vagas do Senado, ao lado do atual governador João Azevedo, e o nosso vice-governador, que é do Progressistas, Lucas Ribeiro, será o nosso candidato ao governo. Lá nós temos uma aliança com o presidente Lula. O governo lá tem essa aliança com o presidente, o governador João, o vice-governador Lucas tem anunciado esse apoio ao presidente, até pelas parcerias administrativas que têm sido desempenhadas entre o Estado e o governo federal. Então há uma convergência de agenda local do governo com a agenda do governo federal. Então é um processo de diálogo, isso está acontecendo, temos que aguardar qual vai ser o posicionamento do PT em nível local, para que essas questões elas possam ser mais à frente definidas. Esses menos de 5 minutinhos finais aqui que a gente tem, eu queria que você falasse um pouco, presidente Hugo, do que você espera de pautas para as campanhas eleitorais, nesse cenário de possível polarização, Lula de um lado, Flávio do outro. Vai ter espaço para se discutir uma proposta de ajuste fiscal ou de uma reforma administrativa que você próprio defende? Qual que deve ser a tônica dessas campanhas? Eu penso, Júnior, que a tônica das campanhas será o diálogo com a sociedade. Eu não vejo que essa pauta econômica que anda um pouco distante da realidade, a maioria da sociedade tem até dificuldade de compreender aquilo que é preciso ser feito. Eu não estou dizendo aqui que não tem que ser feito, eu acho que tem, é uma agenda urgente. Quem quer que seja o presidente da República, inclusive o presidente Lula, sendo reeleito, terá obrigatoriamente que entrar nessa agenda fiscal a partir de janeiro de 2027, principalmente pelo esmagamento que nós temos hoje das despesas discricionárias, o aumento das despesas obrigatórias, e isso tudo terá que ser revisitado aí a partir do ano que vem. Não acredito que isso aconteça nesse ano, mas que a agenda da eleição, eu tenho plena convicção que não será essa. A agenda da eleição será o diálogo com a sociedade, será a pauta da segurança, será a pauta da geração de emprego. O Brasil hoje vive um bom momento, nós temos uma sensação de pleno emprego, nós temos a inflação controlada, nós vamos discutir, por exemplo, essa questão da redução de jornada de trabalho, nós vamos ter que discutir o feminicídio, nós vamos ter que discutir o avanço das medidas de saúde para interiorizar os atendimentos de saúde à população, discutirmos a educação, a melhoria da qualidade da educação brasileira, a infraestrutura do nosso país, a logística, o nosso turismo. Então, eu acho que essa agenda da sociedade, de diálogo direto com as pessoas, é o que vai nortear, penso eu, a agenda dos candidatos, porque é isso que a sociedade tem demonstrado que quer discutir. E no plano econômico estruturante, é claro que cada candidato vai ter a sua equipe econômica, vai ter que conversar com o setor produtivo, e essa é uma agenda, na minha avaliação, inadiável a partir de janeiro, mas que o tema central da eleição, na minha avaliação, será o diálogo sobre o problema da vida real dos brasileiros,
que precisa de mais segurança, que precisa de políticas públicas de mais qualidade. É isso que, na minha avaliação, irá nortear o debate eleitoral das eleições de 2026. Para a gente finalizar aqui, eu queria que você dissesse qual a sua expectativa para a Câmara a partir de 2027. O Senado vai ter renovação de 2/3, a Câmara vai ter uma renovação total. Muito se fala que no Senado o perfil deve migrar ainda mais à direita, muito por conta dessas pautas que encontram mais ressonância no campo da direita, como impeachment de ministros do Supremo. Qual que deve ser o perfil preponderante na Câmara a partir da próxima legislatura, com tantas emendas parlamentares, é possível que os candidatos sejam reeleitos, né? Ou seja, a gente tem um perfil muito parecido com o que a gente tem hoje, ou você imagina algum tipo de renovação? Olha, é cedo para dizer, nós temos uma política no país hoje muito polarizada, radicalizada. Isso requer que nós analisemos o crescimento desses polos, tanto o polo da direita como o polo da esquerda, no que diz respeito à representação dentro da Câmara dos Deputados. Historicamente, a renovação se dá aí no âmbito dos 40%, desde que eu cheguei aqui, desde o ano lá de 2010, 2011. Então, acho que essa renovação deve se manter por aí, se nenhum fenômeno não é excepcional aconteça. Então, eu penso que nós devemos manter, sim, não é esse número aí na previsão de renovação de cadeiras, com uma tendência de fortalecimento tanto do polo da esquerda como do polo da direita, já que a Câmara ela tem não é uma composição bem diferente do Senado, porque temos a eleição proporcional, o Senado tem uma eleição majoritária. Então eu vejo que nós devemos manter esse índice aí de 40% de renovação das cadeiras, que historicamente, pelo menos nas últimas 4 eleições que eu disputei, foi o que aconteceu, se nem um fenômeno, repito, excepcional vier a acontecer, mas pelo fato de se ter 2 candidaturas ali hoje polarizadas, ninguém sabe o que vai acontecer nesse período até as convenções, mas se nós tivermos esse desenho de, mais uma vez, tivermos aí uma polarização entre a esquerda e a direita, nós devemos ter esses partidos cresceram na última eleição, o PL elegeu 99 deputados, o PT elegeu ali quase 70, a Federação elegeu mais de 80, quando você soma o PCdoB e o PV, então nós devemos ter esses partidos talvez crescendo um pouco, e o centro ali, na minha avaliação, também se mantendo e procurando crescer, porque com o aumento dos índices da cláusula de desempenho, nós devemos ter cada vez mais dificuldade para os partidos menores em cumprir essa cláusula. Então isso gera naturalmente uma migração dos parlamentares para os partidos que conseguirão sobreviver, e o Brasil caminha, no meu ponto de vista, para uma redução do número de partidos representados no Congresso Nacional. Presidente Hugo, muito obrigada pela conversa aqui com a gente, obrigada a todos. A gente segue então com a nossa CEO Conference, tem uma programação extensa ainda ao longo do dia. Eu que agradeço, Júnior, a você a oportunidade, a todos que fazem o BTG. Até uma próxima.